Quando a gente começar então a nossa aula de hoje, com o assunto fresadora, ele é um assunto que ele ainda faz parte, então, das máquinas operatrizes e da conformação mecânica. Então, é importante então, que você tenha respondido aos exercícios que eu passei na aula passada. Tá? Pode mandar aí pelo próprio grupo. Ok? Vamos ver aqui, sim. Então, estou vendo aqui que o Matheus mandou, né? Ok. Tá, daí na aula de amanhã nós vamos corrigir, que hoje eu vou já passar os exercícios. Então, além desses exercícios que nós estamos vendo aí, que eu estou passando para vocês aí, nós vamos então fazer a verificação daquele trabalhinho nosso aí, tá? Que é para falar sobre as máquinas operatrizes. Muito bem, então vamos à aula de hoje. Já vamos começar então a ver um vídeo. Então, vou mostrar para vocês o vídeo e depois vamos começar então a ver sobre, né, as partes que compõem então uma máquina fresadora. Vamos lá então. Fresadora universal e a fresadora ferramenteira. Mostrar os detalhes de construção delas, mostrar os detalhes das partes delas, os movimentos principais e as características. Aqui então nós temos a fresadora universal, que ela está montada com o cabeçote na vertical, depois eu mostro o cabeçote na horizontal, certo? O eixo vertical, o eixo árvore, é essa parte aqui, recebe o movimento do motor aqui atrás, transmite movimento para o eixo principal da máquina. No eixo principal eu tenho no cabeçote vertical a conversão para o movimento vertical, certo? Então aqui eu tenho um movimento de rotação da ferramenta e a peça na mesa se desloca na horizontal em X, em Y e o movimento em Z. Muito bem, então aqui está a morcinha, né, que faz parte de um acessório para a máquina. E aqui, ó, esses movimentos da mesa aqui, ó, no caso, são de uma fresadora CNC, tá? Ela vai trabalhar com o eixo X, o eixo Y e o Z, que é o terceiro eixo chamado, né? Então, hoje já tem máquinas CNCs aí com vários cabeçotes aí, né? Certo? Que vão trabalhar, então, tem alguns que tem até 5 cabeçotes, 5 movimentos daí, tá? Então, o eixo montado na vertical, o eixo árvore. Aqui nós temos uma amostra montada sobre a mesa. A mesa é a parte da máquina que faz o movimento no eixo X, para a esquerda ou apoiada por sobre a sela. Aqui na sela eu tenho a possibilidade de fazer o movimento longitudinal da máquina, eixo Y, entrando na máquina ou saindo. Além desse movimento, além da sela, já eu mostro ela permitindo a rotação, a sela, ela permite a rotação da mesa. Aqui eu tenho um ajuste de ângulo, que a gente tem esses 4 parafusos aqui, 2 desse lado de cá e 2 aqui do outro lado. Então esses parafusos, com base nessa graduação aqui, eu consigo girar a mesa. A mesa aqui em cima eu consigo girá-la para fazer peças em ângulo. Como eu disse, a sela ela permite o movimento em Y. E a sela fica apoiada sobre o console, que é essa parte de baixo da máquina. O console ele é responsável pelo movimento de subida e descida no eixo Z, para cima ou para baixo. Nessa nossa máquina. A primeira aula do nosso evento vai acontecer hoje às 8 horas da noite. Hoje você vai entender o que é a base da multiplicação nas vendas e dar os primeiros passos para dominar a ferramenta número 1 de vendas da internet. É isso, te vejo daqui a pouco. Não falte por nada, hein?
Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. Simples assim. Recapitulando aqui os movimentos da máquina, a gente consegue movimentar a mesa, o X ou Y, com a alavanca aqui para a direita ou para a esquerda. A cela, ela movimenta no eixo Y. Tem uma alavanca aqui que permite esse movimento avançando ou recuando. Já o console eu tenho essa alavanca que me permite o movimento subir. Nesse caso, a relação entre o movimento da alavanca e o movimento da mesa é menor. Então, eu preciso de mais voltas para dar um ajuste maior no eixo Z. Então, subindo com descendo. A característica dessa nossa máquina é que ela vem equipada com um painel digital de medição de coordenadas. Então aqui eu consigo, movimentando o eixo X, esse movimento eu posso fazer o zeramento em um ponto e aí me deslocar no sentido negativo ou positivo, tanto no X, no Y ou no Z. Foi o que eu já mostrei para vocês. Aqui ainda no cabeçote vertical, eu consigo mostrar aqui alguns acessórios de fixação da ferramenta. Como eu disse, o eixo árvore está aqui na vertical. E eu tenho dois exemplos aqui de dois cones, chamados cones. Esse modelo aqui é o modelo BT-NT40. Existem vários modelos diferentes, padrão ISO, padrão BT, esse é o padrão NT. Ele tem uma rosca aqui na ponta e essa rosca vai se prender aqui nesse fuso que fica lá em cima da máquina. Isso é o cabeçote vertical. Então, prendendo a ferramenta aqui, prendo a ferramenta aqui com esse chaveiro transversal, prendi aqui, aperto lá na chave. Esse outro cone aqui, que tem essa porta em que eu utilizo pinças, e aí as pinças geralmente vêm nesses conjuntos aqui. Então vamos pegar uma pinça aqui, por exemplo, essa pinça que tem um diâmetro 18 milímetros. Então a pinça tem que estar sempre limpa, todos os equipamentos têm que estar bem limpos. Prendo a pinça na porta, e a porta que é cônica, junto com a pinça cônica, por exemplo, quando eu apertar aqui a pinça, ela vai, já mostro na própria máquina, ela vai lá e aperta a fresa. Então apertei aqui, só um aperto manual para a gente ver que a fresa já está presa, é assim que ela fica montada no eixo vertical. Troquei aqui de novo para mostrar o cone porta-pinças montado na máquina. Então montei ele no cone vertical, no eixo vertical, e aí com a porta encaixo a pinça, ponho a pinça no cone, com a fresa no lugar, vou lá, aperto, deixo na posição, aperto o manual só para posicionar. Uma vez apertado, vem com a chave. Olha que interessante essa parte aqui, ó. A fresa, como definição, é uma ferramenta multicortante que possui dentes, né? Então ela vai fazer um movimento giratório aqui de RPM, só que apesar de ela ser cilíndrica, ela vai fazer então uma usinagem, uma peça que vai ficar plana. Olha que interessante. E aí eu venho com a chave de aperto e faço o aperto da ferramenta aqui. Com esse aperto suficiente para deixá-la bem presa, a ferramenta presa no cone ligada ao eixo árvore, certo? Dando aqui a apresentação das partes da máquina, já mostrei para vocês a mesa, aqui embaixo dela a sela, logo embaixo o console, né?
mesa responsável pelo movimento no eixo X, a sela responsável pelo movimento no eixo Y e que possibilita que a mesa faça o movimento de rotação, e lá embaixo o console que faz o movimento no eixo Z. Além disso, o que a gente tem? O que é que vocês viram no material? A base da máquina, onde lá embaixo tem um reservatório de fluido, de corte, toda a sustentação da máquina, toda a fundação dela. Aqui atrás eu tenho a coluna da máquina, que é quem vai sustentar a máquina, onde tem o motor principal e o sistema de transmissão para levar a potência para o eixo árvore. Acima do eixo, acima da coluna eu tenho o torpedo, e aí aqui, como eu mostrei, o torpedo ele tem essa possibilidade de movimentação longitudinal, então eu consigo levá-lo para trás ou trazê-lo para frente. Não consigo levar muito para frente por conta do cabeçote vertical, mas quando eu montar o eixo horizontal eu consigo fazer essa movimentação. Eu preciso fazer essa movimentação. Criar. Ok. Então, vocês viram a questão aí da fresadora, né? Ali, no caso, é uma fresadora CNC, certo? Aqui nós vamos estudar são as fresadoras comuns, as ferramentas universais. Vamos, então, aos slides. Então, lembrando que você vai, então, com a aula de hoje, vai completar, então, as duas últimas máquinas que estão faltando, né, dentro do nosso programinha, né, dentro da nossa, do nosso trabalho, né, dando o conceito, então, o que é a ferramenta, desculpe, o que é a máquina, né, quais são as ferramentas que ela utiliza, suas partes acessórias, né, que ele acabou de falar aí, os tipos de fresadoras existentes, observação, alguma coisa ali que te chamou a atenção com relação à questão aí da máquina. Então, como conceito, o que a máquina faz? Então, a máquina, ela, através, então, da fresa, que é a sua ferramenta de corte, sempre, então, a fresa ela vai ter um formato cilíndrico, redondo. Ok? Ela possui, então, esses dentes aqui, ó, no caso aqui, um cabeçote. Então, no cabeçote, você insere sobre ele, através de um parafusinho, os insertos, ou metal duro, ou pastilha de metal duro, certo? Então, o conceito da fresadora é que é uma máquina que faz, então, movimentos giratórios para fazer, para usinagem, né, de máquinas, de peças planas, côncavas, convexas, né? Então, consiste numa operação de usinagem em que o metal é removido por uma ferramenta giratória, denominada, então, de fresa. Então, cada gume, ou cada dentinho ali, né, cada parte do dente, então, remove uma pequena quantidade de metal em cada revolução do eixo, onde a ferramenta é fixada à máquina. Então, essa operação, então, se chama fresagem. Aqui, ó. Essa parte também é bem importante, né, se você quiser colocar ali na tua observação. Então, com relação, então, à fresadora, existem dois tipos de movimentos especiais, ou essenciais, que é o movimento de corte, que é o movimento da ferramenta em rotação contínua, e o movimento de avanço da peça, que é fixado, então, a uma mesa que se movimenta segundo 3 eixos ortogonais, onde é dotado, então, de movimento giratório por meio, então, de fixação em placas giratórias da mesa divisória ou cabeçote divisor. Então, aqui você tem os tipos de fresagem. Então, aqui você está vendo, então, um esqueminha, né? Então, aqui está a peça. Então, conforme é o perfil, conforme é o dente da tua fresa, então ela vai fazer, então, a usinagem conforme é o perfil dos dentes da ferramenta. Mas todos eles têm formato cilíndrico. Aqui nós já temos um outro tipo. Então, está aqui a peça. E aqui você vê uma fresa que está de forma longitudinal sobre ela. Aqui você está usinando aqui um dente de engrenagem, então, todas as rodas dentadas, ou as engrenagens, então, elas são usinadas, né, na fresadora. Então, é a fresadora que faz, então, as rodas dentadas, também chamadas, então, de engrenagem, todo mundo conhece.
Também, então, faz peças com formato aqui, ó, rabo de andorinha, inclusive na máquina, aí algumas máquinas operatriz, né, todas elas são dotadas desse rabo de andorinha, que é um dispositivo, é uma base, que tem essa parte aqui angular, 60 graus aqui, certo? E também ela pode fazer, então, usinagens de topo, né, de côncavas convexas, e por aí por diante. Então, aqui nós temos, então, um esqueminha, para ver, então, aqui uma placa, né, uma base, sendo usinada, aqui por máquinas CNCs, né, eu sei por causa que tem a pastilha aqui de metal duro. Então, o fresamento é a operação de usinagem destinada à obtenção de superfícies quaisquer com auxílio de ferramentas. Então, geralmente, ferramenta multicortante. Então, tem mais que um corte. Certo? Ela pode fazer aqui, ó, um rasgo oblongo, né? Pode fazer rebaixos. Certo? Então, para cada tipo de usinagem que você vai ter, conforme a operação, olha o que eu falei aqui, ó. Aqui nós temos, então, uma parte que é plana aqui, certo? Mas pode ver que a ferramenta, ela é cilíndrica. Aqui alguns tipos de fresas. Então, fresa é a ferramenta e a fresadora é a máquina. Então, observe que tem algumas fresas que são conhecidas como um alargador, certo? Então, lembre-se que o alargador também é uma ferramenta de corte, que é utilizada para fazer acabamento fósforos feitos como broca, né? Certo? Então, eu também posso trabalhar, então, colocando o alargador na fresadora também, tá? E aqui, então, nós temos aqui um esquema aqui, ó, de uma fresa de topo. Pode ver que ela tem um formato cilíndrico, né? Certo? Mas está falando que tipo de usinagem? Uma usinagem plana. Por quê? Por causa do movimento dela, de rotação, então, né? Ela está rotacionando sobre, né? Sobre a peça. Olha que interessante, né? Na aula passada você viu sobre o torno, você viu ali, quando você liga a máquina, você liga o torno, então há um movimento de giro, então a peça fica girando e você ataca lá no torno, tá? A tua peça através da ferramenta. Então a ferramenta vai até a tua peça. Aqui na fresadora é o contrário. Na fresadora, então, a ferramenta ela fica girando, certo? E você prende, então, a tua peça a uma morsa e a mesa da fresadora e leva a peça até a ferramenta, até a fresa. Ok? Então, é um movimento contrário. Então, é um corte contrário do torno. Ok? Então, aqui temos mais alguns tipos de operações que você pode fazer, então, na fresadora, então, que é a abertura de rasgo. Então, observe aqui, ó, aqui está a fresa, né, uma fresa bem fininha, né, certo? Aqui nós já temos uma fresa para fazer faceamento, que vem de face mesmo, né, usinar aqui uma parte plana. Um outro tipo de fresamento, observe que ele mudou aqui a fresa, né, uma fresa maior. Você pode abrir ranhuras, é outro tipo de fresa. Um outro tipo de ranhura, um pouco maior, né, vai aumentar aqui a largura da tua fresa. Faceamento de cantos. Chanfros, com ângulo simples. Então, lembrando que o chanfro, você vai retirar ali o material para ele não ser um objeto cortante daí, né? Para dar um acabamento na tua peça, para não se cortar. Então, chanfro com ângulo simples. Chanfro com ângulo em V. Então, isso aqui também é chamado, né, de ângulo de 90 graus, porque se você virar aqui o ângulo de cunha, certo? Sempre estão a 90 graus. Superfícies côncavas, lá a barriga para fora, côncavas. Superfície convexa, barriga para dentro. Dá para ver aqui que, apesar que é um desenho normal, né, eu já vou mostrar para vocês aí uma fresa que faz então superfícies côncavas e convexas, né? Arredondamento de cantos, faceamento de canto também, e fresamento de topo. Muito bem. Então, aqui nós temos um faceamento geral, né? Aqui está a peça, então aqui estão umas cabeçotinhas, né, as fresas. Então, você pode ver que tem vários tipos de fresagem. É uma máquina bastante versátil, né?
Nós temos o fresamento de cantos, com vários anos aí, né? Também fresamento de perfis, conforme a apresentação. Canais frontais, tangenciais. Então, roscas aqui também, né? Olha que detalhe interessante aqui, ó. É muito raro você fazer rosqueamento na máquina fresadora, certo? Geralmente você faz no torno mesmo, ou na própria máquina, tem uma máquina que se chama rosqueadeira, certo? Que faz, então, que é a abertura de roscas, tá? Mas na fresadora você também pode, então, abrir, então, não só as roscas externas, como as internas também. Ok? Então, aqui usinagem de canais, vários tipos de canais aqui, contornos, né? Curvo, reto. Pode abrir furos também com ela, tá? Eu falei para vocês, ó, quando cai uma pergunta assim em prova, né, por exemplo, ou mesmo numa entrevista, né, o que a máquina furadeira faz? Então, você não pode dizer que ela só faz furos, certo? E veja bem, ó, o torno lá você viu que também faz furo, a fresadora também faz furo, tá? Só que conforme, então, a sua ferramenta, né? Faz furo passante, furo não passante. Então, abre cavidades, né, esférica. Os tipos de cavidades aqui também, conforme vocês estão vendo aí na figura. Também faz faceamento, corte de engrenagem, usinagem de virabrequim. Olha que interessante, virabrequim ou girabrequim, tanto faz o nome, certo? É aquele eixo que tem aqueles deslocamentos das suas partes aqui, ó. É um eixo só, uma peça só, mas que possui, então, os eixos deslocados. É que, então, você tem uma visualização melhor dos tipos de fresa, né? Você pode ver que tem uma infinidade, né? Então, o que você precisa saber, né? É claro que você decora com o tempo, né? Você acaba gravando os nomes com o tempo. Mas você pode ver, então, que existe lá, então, as frestas do tipo de topo e radial. Então, fresta de disco, fresta de perfil. Então, o que ela faz? Então, ela tem essa geometria aqui de corte, porque ela vai fazer o quê? Tipos de usinagem, né, conforme a necessidade, certo? Então, por exemplo, para quem trabalha na ferramentaria, por exemplo, sabe, né, de cabeça, né, o que cada uma das fresas faz, certo? Não precisa recorrer, no caso, a uma tabela, o que também não é errado, certo? Se você não tem, né, lá a lembrança, claro que você vai recorrer, né? Então, hoje em dia, quase, na minha época, se usava catálogos, né? Ou tinha vários tipos, né, de cartazes sobre a ferramentaria para você olhar quando você tinha alguma dúvida, certo? Então, hoje você vai lá no teu celular e vê, né? Certo? Mas está aí, então, os vários tipos de fresas, tem mais aqui ainda. Tá? Tem uma mistura aqui, ó, essas fresas aqui, ó, certo? Já são com metal duro. Então, elas são usadas, toda vez que você vê isso aqui, ó, essas pastilhas de metal duro, certo? Pode ter certeza que ela vai ser trabalhar, então, numa máquina de CNC, máquina controlada por computador, o qual você viu ali, né, o filme também. E aqueles acessórios aqui que estava mexendo, inclusive, né, certo? Eles são os portas-ferramentas, né, que também fazem parte do acessório. Ó, veja lá, ó, também vai ter o mandril, chave de mandril, cone Morse, né, lá a morcinha, e os outros dispositivos aqui, né, as pinças aqui, né, conforme eu estava explicando ali, né. Então, a chave aqui para abrir a ferramenta. E temos aqui, então, a figura de uma fresadora, certo? Aqui é uma fresadora CNC, né, está acoplado a ela ali o computador. E aqui nós temos, então, os tipos, né, o que faz cada parte, as partes que compõem, então, uma fresadora. Então, aqui o torpedo, o eixo árvore, então a mesa,
Então, aqui está a coluna, né? Coluna. Então, aqui estão as alavancas para as trocas, né, das velocidades. Aqui embaixo, a base. Tá? Aqui nós temos uma proteção aqui para também colocaria, cair aqui o fluido de corte sobre ela. Então, é uma máquina bastante versátil. Aqui nós temos já a figura de um centro de usinagem, ou frisadora CNC. Pode ver que é uma máquina bastante grande, né? Então, toda vez então, que você tem peça com formato plano, côncavo, convexo, certo? Você, então, recorre a uma dessas máquinas aí. Ok? Muito bem, então eu vou passar para vocês esse exercício. Então, se quiser dar um print nessa tela, eu vou mandar, que nem eu fiz na aula passada, eu vou mandar para vocês, né, pelo nosso grupo. Ok? Vou passar para os outros, porque eu vou passar para vocês pelo WhatsApp também. Saiu o exercício 3 e 4 também. Se quiser já ir adiantando e printar, pode ser. Nem sei se existe esse termo printar, né? Mas, então, bato uma foto e eu copio a imagem. Ok? Então, como que eu quero que fique, então, o trabalhinho de vocês? Então, esse vai ser... Eu já vou mostrar para vocês aí. Nessa, vamos, então, ao nosso quinto exercício. Quinto e sexto. Quais são os exercícios que eu vou deixar para vocês? Sétimo. Vai ter o exercício 7, então, tá? Então, tínhamos parado no exercício 4, né? Então, o exercício 5. E o 6. Ok? Bem, então eu vou sair dessa tela e vou mostrar para vocês, então, já complementando então, essa aula de fresagem, como que eu quero que faça, então, como que fica o trabalho de vocês. Tá? Então, vamos aqui puxar. Então, vamos puxar, então, essa parte aqui de como que eu quero que fique o trabalho de vocês. Ficando mais ou menos parecido com o meu, já está bom. Então, vamos aqui, compartilhar a tela. Está aí o bicho. Aqui. Muito bem, então, sempre lembrando, então, conceito, sempre de qualquer máquina, certo? De qualquer coisa, você precisa conceituar o que é, o que faz a máquina, certo? Então, quanto mais sucinto você for, melhor é, certo? As ferramentas que a compõem, as partes dos acessórios, os tipos existentes dentro da máquina e alguma observação que te chamou a atenção. Ok? Então, resumindo, como conceito de fresadora, então, a fresagem está no processo de usinagem mecânica, feito por fresadoras e ferramentas especiais chamadas fresas. Então, a fresagem então, consiste em retirar de excesso do metal ou submetal da superfície de uma peça, a fim de dar a essa uma forma e acabamento desejado. Tá? Então, aí é o conceito. Lembrando que, com relação a esses movimentos, você pode colocar no conceito, ou, se você quiser, pode colocar na observação. Essa parte dos movimentos aqui é importante. Então, vai trabalhar com dois tipos de movimento. O movimento, então, concordante e o discordante. Então, conforme você está vendo aqui na figura, então, o concordante é quando ele parte no sentido, né,
do giro da ferramenta aqui, ó. Então, vamos ver o que é o tal do movimento concordante. Então, a folga, ela é empurrada pelo dentro da fresa no mesmo sentido de deslocamento da mesa. Então, ó, se a mesa está vindo para cá, então o sentido dela também é um sentido horário, certo? Então, a ferramenta se movimenta dessa forma aqui, e a peça é empurrada para ela. Já no movimento discordante, então, a folga não influi muito no deslocamento da mesa. Então, por isso que a mesa tem um movimento de avanço mais uniforme. Então, isso gera um melhor acabamento da peça. Então, observe que, agora, ao invés, no movimento discordante aqui, ó, ao invés do sentido da fresa ser horário, ela é anti-horário. Certo? Então, a espessura máxima atingida no final do corte vem sobre, então, a mesa que é deslocada a ela também. Tá? Então, esses dois movimentos aqui, ó, são extremamente importantes nessa parte da fresadora. Então, aqui está mais alguns detalhes aqui, né? Então, assim, nas fresadoras dotadas de sistema de avanço com porta e parafuso, o melhor é utilizar, então, o movimento discordante, é o mais utilizado, então. Para tanto, basta observar o sentido de giro da fresa e fazer a peça avançar contra o dentro da ferramenta. Como nos outros processos, a fresagem então permite trabalhar superfícies planas, convexas, côncavas ou de perfis especiais, no caso da engrenagem. Ela tem a vantagem de ser rápida, então mais rápido que o processo de tornear, limar, aplainar, etc. Isso porque a fresa é uma ferramenta multicortante. Então, está aí o conceito, né? Certo? Você pode resumir isso, mas assim fica bem legal. Com relação à classificação da fresadora, elas são classificadas geralmente de acordo com a posição do seu eixo árvore em relação à mesa de trabalho. Tá? Então, aqui está a mesa de trabalho, então aqui está o eixo árvore. Então, ela se classifica então, em relação ao eixo árvore, que pode ser, então, horizontal, vertical e universal. Então, a fresadora, ela é horizontal quando o seu eixo árvore trabalha paralelo à mesa. Então, está aqui, ó. Daqui a nossa linha de centro, né, aquela linha imaginária, ela trabalha paralelo à mesa de trabalho, que é essa aqui. Ok? Ó, paralelo, paralelo. Tá? Então, aqui nós temos a maquininha aqui no lado. Já se o eixo for perpendicular, o que aconteceu aqui com o eixo árvore? Então, ele está em pé, a mesa continua aqui, certo? Então, ele fica o quê? Perpendicular à mesa. Tá? Então, aí você vai ter uma noção de geometria também, né? O que é linha paralela, o que é linha perpendicular, certo? Então, o eixo árvore for perpendicular à mesa da máquina, dizemos então que se trata de uma fresadora vertical, que é essa aqui, ó. Tá? Pode ver que o cabeçote está em pé e a mesa está nesse sentido aqui, ó, longitudinal. Mas a máquina mais usada, que o pessoal prefere, inclusive, é a máquina universal. Então, veja bem, ó, a máquina universal ela é comum a todos. Certo? É a mais usada. Então, qual a vantagem dela? Então, lá na máquina, por exemplo, na máquina antiga, as máquinas, ferramentas normais e antigas, então você sacava um cabeçote e colocava outro no lugar. Então, dava para fazer isso. Então, o pessoal optava, então, em ter uma fresadora, né, universal, porque podia fazer esses dois tipos de trabalho. Então, ela só vai trabalhar uma fresadora horizontal ou vertical se ela trabalhar com um serviço específico, certo? Então, aí é um tal negócio, né? Então, principalmente para as empresas que trabalham com serviços terceirizados, né? Então é melhor ter uma universal porque pode fazer vários tipos de serviço. A não ser que você trabalhe só com um tipo de segmento, que é muito raro hoje, né? Tá? Mas, e aí está, então, a máquina mais usada, que é a máquina universal, que ela dispõe, então, de dois eixos árvores, então, um horizontal e outro vertical. Então, o eixo vertical situa-se no cabeçote, né, na parte superior da máquina, e o eixo horizontal localiza no corpo da máquina. Então, o fato da fresadora universal dispor de dois eixos, então, permite que ela seja utilizada tanto na posição horizontal quanto na vertical. As ferramentas que nós já vimos, né?
algumas fotos. Com partes e acessórios, então. Então, basicamente, todas elas têm uma base, tem uma coluna, né? Então, tem a definição, você pode fazer também, né? A mesa, né, que desliza, então, a qual desliza, né, as guias, pela parte superior, realizando o movimento horizontal e longitudinal. Então, ela possui rasgo em T, você deve ter percebido ali, né? Inclusive, esse rasgo é feito na própria fresadora também. Então, tem uma ferramenta, tem uma fresa, que só faz esse tipo de usinagem, tá? Então, ainda com partes da máquina, então, o cabeçote vertical, a árvore, certo? E aqui estão alguns acessórios, né, que também foi mostrado já para vocês, né? Os conimores, né? O mandril, chave de mandril, ok? As pinças. Então, aqui você tem um detalhe, um desenho dos tipos de usinagem que pode fazer a máquina. E aqui mais claro, que é o que eu tinha falado para vocês, né? Certo? São aquelas ferramentas que você já viu, só que aqui está com uma figura assim um pouco mais real, né? Tá? Dos vários tipos de fresa que tem aí, né? Então, fresa cilíndrica, né? Tem a tangencial, a frontal, a fresa de disco. Você viu ali que tem várias espessuras aí com relação, então, aos dentes da fresa. Então, essa fresa aqui que faz aquela ranhura em T, ou drufe. Ok? As fresas angulares, né? Para fazer lá o rabo da andorinha, que eu falei para vocês. As fresas de perfil constante, são aquelas usadas para abrir canais. Fresa caracol, o que ela tem de feito aqui, ó, você pode ver que ela tem uma abertura maior aqui para sair o cavaco, né? Então, geralmente ela faz, então, ela é usada então, para fazer dentes de engrenagem e roda dentada, cremalheiras e coroas. Também ela faz serviço bastante de desbaste, certo? Porque o que é o desbaste mesmo? Então, aquela usinagem mais grosseira, né? Você precisa tirar o excesso do que tem as peças, então, né? Então, também temos a fresa de topo, fresa para desbaste, né? Já o cabeçote, né? Estão aqui. E aqui nós temos lá aquela mesma foto que tinha mostrado para vocês já com relação ao conceito de usinagem. Então, está aí. Então, é dessa forma que eu quero que vocês, então, façam esse trabalho. Tranquilo? Então, essa foi a aula de fresamento. Tranquilinho?